Todo mundo fala de inoculante, de bacilos, de tricoderma, de bovéria, metarrísio, mas e os micro-organismos que não protegem a planta diretamente? Os que regeneram o solo? Os que degradam contaminantes e os que aceleram a decomposição dos resíduos ali. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista e esse é o tema de hoje, uma categoria que está dentro dos inoculantes, né? Não deixa de estar, mas os biológicos para condicionar e restaurar o solo. Que, vamos ser sinceros, a gente está precisando muito hoje em dia. Hoje nós vamos falar de 3 principais grupos: biorremediadores, biorrestauradores e biotransformadores de solo. E o que cada um faz, como funciona, por que isso importa para quem pensa em agricultura sustentável, mas mais que isso, para você que realmente se preocupa com a qualidade do seu solo e que já entendeu que o solo é o maior tesouro que você tem aí na sua área. O Programa Nacional de Bioinsumos, lançado pelo MAPA em 2020, ele classifica esses bioinsumos em 3 grandes grupos. E os inoculantes, provavelmente, desses 3 grandes grupos, você já ouviu falar principalmente de 2. Os que promovem o crescimento da planta, como promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio, biofertilizantes, e os que controlam pragas e doenças, como bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas. O nosso primeiro episódio do podcast, inclusive, foi sobre o Programa Nacional de Bioinsumos. Se você quiser entender melhor sobre isso e como é que foi separado, escuta lá o podcast, é o primeiro episódio. É o episódio 0, apresentação, o episódio 1 fala sobre isso. Inclusive, se você já não segue a gente nas redes sociais, é @bioagrotech.podcast. A gente tá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Se você tá pelo YouTube, já ativa o sininho aí pra ficar por dentro de quando a gente lançar um episódio. E até lançar shorts, que a gente tá lançando bastante, né? Tá publicando bastante pra vocês. Se você tá numa plataforma de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, já deixa seus 5 estrelas, começa a seguir, porque isso também ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas que talvez não tenham ainda conhecido o podcast ou não saibam dessa área dos produtos biológicos. Compartilha com seus amigos produtores para entender melhor como é que funciona, né, os biológicos. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Há 2 semanas atrás, acho que 3 semanas, uma estudante, ela entrou em contato comigo para tirar umas dúvidas sobre produto biológico. Eu fiquei muito feliz, porque o grupo dela trabalha com biológico e eles tiraram uma nota muito boa em uma apresentação que eles fizeram, porque a gente sentou junto, eu expliquei sobre o funcionamento, a gente fez uma reunião e no fim ela deixou o QR Code do podcast para todo mundo escutar e eu fiquei muito emocionada, porque além dos produtores e dos consultores, a gente também gosta de auxiliar a base, né, gente, a faculdade, ou quem ainda está dentro dela, né, para entender melhor como é que funciona essa realidade que a gente vive no campo, porque existe ainda um gap muito grande, um espaço muito grande. Mas é isso. Obrigada, Laís. Um beijo para você e sempre que tiver dúvida pode entrar em contato com a gente. Mas bom, voltando. Existe um terceiro grupo e esse grupo a gente raramente fala dos bioinsumos, que são os condicionadores de solo ou restauradores. E faz sentido que a gente não fale muito sobre eles no agro mais convencional, porque eles não têm um efeito direto na planta ou na praga. Eles agem no solo. E o resultado ele pode ser mais lento e, consequentemente, mais difícil também de a gente medir uma escala na safra, né? Ver produtividade, enfim. Mas pensa no seguinte, de nada adianta a gente encher a lavoura de inoculantes se o solo está contaminado com algum hidrocarboneto, por exemplo, um pH que está excessivamente ácido, algum fertilizante nitrogenado que está em excesso. Enfim, se não tem matéria orgânica. Por isso que é tão importante a gente pensar nesse grupo. E aí entra essas subdivisões dentro desse grupo que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Primeiro vamos falar dos biorremediadores, né? A gente precisa limpar o que foi contaminado. Os biorremediadores, eles são micro-organismos, plantas ou sistemas enzimáticos que estão englobados aí nos produtos biológicos, usados para neutralizar ou remover contaminantes também de ambientes poluídos, ou até mesmo esse solo que foi maltratado, né, entre aspas, de muita utilização de produto químico, altamente tóxicos, ou até muitas áreas, né, de HF que a gente utiliza muitos produtos. A gente sabe que é interessante adicionar esses biorremediadores para tentar tratar, mesmo que seja um pouco do solo. Ou até uma área de abertura, uma área mais degradada, né? O princípio
é a biodegradação. Os micro-organismos específicos têm essa capacidade de usar os compostos tóxicos como fonte de energia ou carbono que vão quebrar em moléculas menos perigosas ou até mesmo CO2 e água no caso de mineralização completa. Por exemplo, algo que já está no mercado, tem vários produtos formulados com um consórcio de micro-organismos que englobam Rhodopseudomonas, Pseudomonas tsuzeri, Bacillus subtilis, licheniformes e outros que são usados no tratamento de efluentes industriais e municipais de lagoas, lagos, solos. Você sabia disso? E esse produto ele é projetado para degradar uma gama ampla de compostos orgânicos e inorgânicos, inclusive os organoclorados. Ele vai acelerar a oxigenação biológica de gordura, proteína e amido, até mesmo ácido graxo, de cadeia mais longa. Outro exemplo é um biorremediador, um microbiológico, enzimático, que ele foi desenvolvido para degradar especialmente hidrocarbonetos, que são os derivados de petróleo. Em solos de sistema de compostagem, por exemplo, ele combina Bacillus subtilis com enzimas naturais que vão ajudar a catalisar, a decompor essas moléculas que são mais complexas no solo em moléculas mais simples e menos tóxicas. Entende? E esse tipo de produto tem uma aplicação direta nas áreas de armazenamento de defensivos, de combustível, pátio de máquinas agrícolas, em qualquer área que tenha algum histórico de contaminação por diesel, por óleo, por químicos, químicos fortes aí, de base orgânica. Já os biorrestauradores, eles têm a função de reconstruir o que foi degradado. Eles são compostos biológicos usados na restauração ecológica. O foco aqui não é remover o contaminante, mas a gente reabilitar o ecossistema inteiro, reintroduzir, estimular as comunidades microbianas. Lembra que 2 episódios atrás a gente falou sobre isso? A importância disso? Se você ainda não escutou, volta aí para escutar, porque eu falo sobre essa importância da comunidade bacteriana para combater principalmente nematóide. Tem até uma pesquisa que eu deixei lá na descrição do episódio, falando da redução de cisto, de heteródera, em áreas que a gente tem maior diversidade de comunidade microbiana. Sabe essas culturas que a gente fala também, que sugam muito do solo, por exemplo, algodão, e a gente precisa repor o que foi retirado? Pois é, eles também ajudam a melhorar as condições físicas do solo, vão ajudar a estimular a atividade microbiana, aumentar a ciclagem de nutrientes e vão criar umas condições para que a flora e a fauna desse lugar, elas consigam se restabelecer. Porque cada caso é um caso, gente? A gente sabe disso. Na prática, a gente consegue traduzir isso para recuperação de pastagem degradada, área de APP que precisa de restauração, de solos que passaram por vários processos erosivos aí, intensos, principalmente na região sul, que a gente teve muito problema de alagamento também. O conceito, na verdade, ele se aproxima de um manejo de bioinsumo que não vai tratar o insumo pensando na parte só produtiva, mas uma ferramenta de recomposição uma palavra que eu acho sensacional, capital natural do solo. Palavra não, uma frase. E os biotransformadores, pessoal, que vai acelerar o ciclo da matéria orgânica. Eles são micro-organismos que aceleram a degradação de resíduos orgânicos e vão converter eles em bioprodutos úteis para a gente utilizar, como biofertilizantes, até mesmo biogás. O exemplo mais claro que a gente tem, e vocês provavelmente devem conhecer, que se usam biológico, é o bocashi. É um fertilizante orgânico que é fermentado a partir de aerobiose, que é controlada ali dos resíduos orgânicos, com micro-organismos. E o resultado é um material que vai ajudar na estabilização ali desse solo, a liberação lenta de nutrientes, e tem um efeito benéfico sobre essa microbiota que está ali. Outro exemplo são os consórcios microbianos, que são usados na compostagem e aceleração dessa vermicompostagem, onde estão os micro-organismos que vão tratar esses resíduos de origem animal ou vegetal, ou agroindústria, em fertilizantes orgânicos, para disponibilização de nutrientes no final das contas. Os biotransformadores, eles também aparecem nos sistemas de biodigestão, onde tem vários resíduos que são convertidos para biogás, biofertilizante, líquido, mas assim, eu só quero trazer algo para vocês tomarem um pouco mais de cuidado, porque esses produtos que têm bastante levedura, eles podem acidificar o meio. Então, sempre certifique, sempre dá uma olhada na questão do pH, se tá muito ácido, se não tá. E aí, você pode estar se perguntando uma questão, mas por que importa isso tudo, Isabela, que você tá contando para quem trabalha com biológico? Porque a eficiência dos bioinsumos que você aplica aí na sua lavoura vai depender, em grande parte, da qualidade do solo ou do substrato onde eles vão atuar. Um inoculante de Bradyrhizobium aplicado num solo que está compactado, fora da faixa ideal de pH, com resíduo absurdo de fungicida, sem matéria orgânica,
Você acha que ele vai ter uma eficiência boa ou ruim? Ruim, né, gente? Não porque o produto em si é ruim, mas porque o ambiente não vai suportar a colonização, a proliferação dele. E isso a gente nem tá levando em consideração a parte química do solo. Inclusive, a gente tem alguns episódios específicos sobre isso. Eu falei até sobre física do solo, acho que é uns 4 episódios atrás. Volta aí pra você escutar. Os biorremediadores, biorrestauradores e biotransformadores, eles trabalham para construir esse ambiente. Eles não são um produto da safra, são um investimento no solo para safras seguintes. É como se você estivesse investindo e esperando aí, né, colocou no 100% do CDI e está esperando retornar esse dinheiro. Então é basicamente isso, é isso que você está focando no seu solo. E a dica de hoje é para quem trabalha com sistema on-farm ou sistema integrado. Considera vocês utilizarem o bocashi também como essa entrada dos biotransformadores? Porque assim, pessoal, eu ando conversando com bastante gente que trabalha com on-farm e geralmente é aplicado uma dosagem muito alta, até pela concentração que a gente tem na produção. Mas é muito interessante a gente tratar esse solo também. Então dá uma olhada na parte química, na parte física, na parte biológica do solo, antes de você colocar 1 litro de azospirilo, 2 litros de bradyrhizóbio. Então eu acho que é importante a gente pensar no todo e principalmente o local que você vai colocar esse micro-organismo. Eu venho falando isso fazem muitos episódios. Mas é para abrir o olho de vocês, para vocês começarem a enxergar o sistema como um todo, e não um produto só ou uma função só, entendeu? E claramente, gente, esses produtos não são para substituir a calagem ou para adubação mineral de base. Não é isso, é para a gente complementar, especialmente em áreas de transição, áreas de recuperação. E o efeito mais importante não é nem só o nutriente, mas é o impacto na diversidade microbiana que está ali no solo. Se você não tem um sistema microbiano que vai dar suporte nesse solo, fica muito mais fácil do patógeno entrar e se estabelecer ali na planta. Entendeu? Bom, resumindo o episódio de hoje, os bioinsumos eles não servem só para proteger e nutrir a planta ou controlar praga. Existe uma categoria inteira que age no solo degradando contaminante, restaurando o ecossistema, acelerando o ciclo da matéria orgânica do solo também. Os biorremediadores eles vão limpar o que foi contaminado. Os biorrestauradores vão reconstruir o que foi destruído. E os biotransformadores vão acelerar o ciclo dos orgânicos que estão ali no solo. E quem pensa em biológico só como alternativa de defensivo, tá deixando metade aí dos produtos do setor para trás, né, gente? E a gente chega nesse ponto em que às vezes a gente tá tão desesperado para restaurar esse solo, mas aí vai demorar muito mais tempo. Vocês já ouviram falar que quando a gente tá no caminho errado e pega um trem, é muito mais demorado a gente parar lá na frente e ter que voltar para trás? É basicamente isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim do episódio. Eu agradeço você pela sua companhia. Deixa aqui seu comentário para eu saber que vocês estão aí mesmo. Que eu fico aqui um tempão falando sozinha, mas eu fico imaginando vocês escutando um episódio por aí. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ampliar a visão dos biológicos e que pode trazer algo novo para o sistema de algum produtor, por exemplo. Te espero semana que vem, quarta, às 6 da manhã, para a gente falar sobre algo que está crescendo cada vez mais. E eu tô vendo muitas pessoas falando sobre isso, que é a utilização de plantas e micro-organismos para nitrificar o solo. Ou seja, outra parte dos inoculantes que é a fixação biológica de nitrogênio, mas não a tradicional que a gente conhece, né, com azos e brad. Na verdade, é levando em consideração também as plantas de cobertura e a microbiota que vive em torno delas. Tá muito legal esse episódio, gente. Escuta lá semana que vem. Espero vocês. Até mais.